Olá! Nesta primeira aula, iremos apresentar os conceitos de inteligência, mente, cognição, escolhas e decisões, temas diretamente relacionados à inteligência de negócios. Começaremos pela definição da palavra inteligência. Em seguida, apresentaremos a teoria das inteligências múltiplas. Finalizaremos a primeira parte da primeira aula com o tema quociente de inteligência. Como surgiu o conceito, alguns exemplos de aplicação e exemplos de personalidades famosas e seus incríveis quocientes de inteligência. O que é inteligência? Mente, cognição, escolhas e decisões. Antes de iniciarmos o estudo do tema inteligência nos negócios, precisamos explorar e entender um pouco mais sobre a palavra inteligência. Alguns definem a inteligência como sendo a capacidade de memorização, lógica, raciocínio, abstração, comunicação, compreensão ou então simplesmente a capacidade que uma pessoa tem de encontrar soluções para problemas difíceis. A inteligência também pode ser definida como o conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento, compreensão da natureza das coisas e o significado dos fatos. Ainda no campo semântico, a inteligência pode ser definida de acordo com a classificação proposta pelo psicólogo e professor da Harvard, Howard Gardner, que desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. A teoria das inteligências múltiplas propõe a existência de 9 tipos de inteligência. Linguística tem grande facilidade e capacidade de se expressar, tanto oralmente quanto através da escrita. Machado de Assis, Fernando Pessoa, J.R. Tolkien. Corporal sinestésica, habilidades que atletas e artistas, especialmente dançarinos, ginastas e atletas de alto desempenho, desenvolvem para a coordenação desejada de movimentos precisos, necessários para a execução de suas técnicas. Mikhail Baryshnikov, Anna Pavlova, Michael Jordan, Pelé. Lógico-matemática, grande capacidade e facilidade de raciocínio matemático, lógico e dedutivo. Isaac Newton, Albert Einstein, Nikola Tesla. Inteligência espacial, capacidade de perceber com precisão o mundo visoespacial e realizar transformações sobre estas percepções. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Garry Kasparov, Salvador Dalí, Oscar Niemeyer. Musical, capacidade para identificar e criar diferentes padrões sonoros e musicais. Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Cartola, Maria Callas, Eddie Van Halen. Interpessoal, capacidade natural de liderança e enorme capacidade de convencimento. Mahatma Gandhi, John Fitzgerald Kennedy, Silvio Santos. Intrapessoal, enorme facilidade para entender o que as pessoas pensam, sentem e desejam. Ernest Hemingway, Friedrich Nietzsche, Simone de Beauvoir. Naturalista, sensibilidade para compreender e organizar os objetos, fenômenos e padrões da natureza, como reconhecer e classificar plantas,
animais ou minerais, Charles Darwin, José Bonifácio de Andrada e Silva e Jane Goodall. E existencial, capacidade de reflexão e ponderação sobre questões fundamentais da existência, Jean-Paul Sartre, Frida Kahlo, Dalai Lama. Quociente de inteligência. O termo quociente de inteligência, ou simplesmente QI, foi proposto em 1912 por Wilhelm Stern, psicólogo alemão da Universidade de Hamburgo, desenvolvido posteriormente por diversos outros pesquisadores, como Lewis Terman, Alfred Binet, Theodor Simon, David Wechsler, entre outros. O quociente de inteligência é um valor obtido por meio de testes desenvolvidos para avaliar as capacidades cognitivas de uma pessoa. É a expressão do nível de habilidade de um indivíduo num determinado momento em relação ao padrão ou normas comum à sua faixa etária, considerando que a inteligência de um indivíduo, em qualquer momento, é o produto final de uma complexa sequência de interações entre fatores ambientais e hereditários. A classificação originalmente proposta por Davis Wechsler era a seguinte: QI abaixo de 65, debilidade. Entre 66 e 79, limítrofe. Entre 80 e 89, embotamento ligeiro. Entre 90 e 109, inteligência média. Entre 110 e 119, inteligência acima da média. Entre 120 e 129, inteligência superior. E QI acima de 130, superdotação. No gráfico de score sobre distribuição de QI, podemos ver que 68% da população encontra-se na faixa de QI entre 85 a 115 pontos, e 95% da população situa-se com QI entre 70 e 130 pontos. Também podemos ver neste gráfico que cerca de 2% de toda a população é de superdotados, com QI acima de 130. Entre 1926 e 1936, a psicologista americana Catherine Cox Miles, que viveu entre 1890 e 1984, publicou diversos estudos sobre os maiores líderes e gênios que viveram entre 1450 e 1850 para estimar o QI destes gênios. Os estudos de Cox-Miles ficaram conhecidos como metodologia Cox, e a metodologia foi historicamente determinada através de 1.500 biografias, realizações de vida e habilidades de infância. Alguns exemplos mais conhecidos. Johann Goethe. A medida de QI estimada do escritor alemão varia de 210 a 225. Seu romance Fausto, publicado em 1808, ainda hoje é considerado uma das maiores obras-primas da literatura alemã. Albert Einstein. O autor da teoria da relatividade revolucionou a física e sua foto simboliza a genialidade. A medida de QI estimada do alemão vai de 205 a 225. Leonardo da Vinci. Pintor, arquiteto, músico, matemático, botânico, geólogo, engenheiro e inventor. A medida de QI estimada do gênio italiano varia de 180 a 220. Isaac Newton. O físico e matemático inglês, que formulou a lei da gravitação universal,
teve papel fundamental na Revolução Científica do século XVII. Seu QI estimado varia de 190 a 200. Galileu Galilei, considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, Galileu foi astrônomo, físico, matemático, engenheiro e filósofo. Suas contribuições à astronomia observacional incluem a confirmação visual das fases de Vênus, a observação dos 4 maiores satélites de Júpiter, a observação dos anéis de Saturno e a análise das manchas solares. E seu QI ficava entre 180 e 200.